Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é mais um vídeo aqui do nosso canal. O Flamengo, na noite de ontem, encarou a equipe do Ceará lá no Estádio Castelão, em Fortaleza, num campo terrível de ruim, e empatou em 1-1 pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo que saiu na frente com o gol do Arrascaeta aos 37 minutos do primeiro tempo, mas sofreu o empate com o gol do Pedro Raul após falha bizonha do goleiro Rossi na saída de gol. Ele nem saiu e nem ficou no gol, e o Pedro Raul acabou fazendo um gol ali, dando números finais a esse jogo, mas que para o Flamengo, no somatório geral da partida, no que foi a partida num todo, o resultado, por incrível que pareça, não foi ruim. O Flamengo atuando de uma forma muito abaixo daquilo que pode, e isso já não é de hoje, já faz tempo que o Flamengo vem atuando assim. Na verdade, é um time muito engessado, né? Eu coloquei na minha thumbnail que o time está engessado, que está complicado. E realmente o Flamengo vem se mostrando engessado dentro do seu sistema de jogo. Felipe Luiz não consegue saídas alternativas para mudar o sistema de jogo. O Flamengo é um time hoje muito previsível para os adversários. E tem uma questão tática que eu vou falar daqui a pouquinho, que passa muito, que explica muito isso, essa questão do Flamengo se tornar uma equipe previsível para os adversários. Tem um número aqui que me chama muito a atenção, que eu vou trazer para vocês, números que eu tirei do SofaScore. O Flamengo finalizou 14 vezes contra 9 da equipe do Ceará, só que no gol, vejam vocês, o Flamengo finalizou somente 4 vezes, mesmo número da equipe adversária, mas levemos em consideração que a posse de bola do rubro-negro foi maior do que a do Ceará. O Flamengo, num verdadeiro arame liso, fica com a bola, mas não sabe o que faz com ela. Foi uma equipe extremamente previsível e no segundo tempo, principalmente, foi presa fácil para o Ceará, após também as mudanças que o técnico do Vozão promoveu na partida e também após as modificações que o Felipe Luiz fez no rubro-negro, e isso fez com que o Flamengo perdesse muito a capacidade de ataque. Já não tinha, seremos realistas aqui, o Flamengo, mesmo no primeiro tempo, passava muito pela dependência do Arrascaeta, e com a saída do Arrascaeta no intervalo, o Flamengo se tornou ainda mais presa fácil para a marcação da equipe lá de Fortaleza. Um ponto que eu acho interessante da gente analisar é que o ataque do Flamengo, mesmo com mudanças de peças, ele continua sendo um ataque ineficiente. Pode ser o Pedro, pode ser o Plata, pode ser o Bruno Henrique, pode ser o Luiz Araújo, pode ser o Samuel Lino, pode ser o Alacian, pode ser o Matheus Gonçalves, pode ser o Juninho. Qualquer peça que atua no ataque do Flamengo não modifica o ataque continua sendo inoperante, inofensivo, não marca gols. O Bruno Henrique, inclusive, para mim, não justifica a sua escalação, não justifica a sua permanência na equipe titular. Bruno Henrique marcou um gol contra o Vitória em abril, dia 4 de abril de 2025, depois voltou a marcar somente 2 meses e meio, quase, que foi na vitória, super vitória contra o Chelsea, no Mundial de Clubes, etc e tal. E de lá para cá, um verdadeiro jejum de gols. Inclusive ontem perdeu um gol claríssimo ali no primeiro tempo, onde ele isola a bola, um lance de pelada de fim de semana, de solteiro contra casado, e na minha visão não justifica a permanência dele na equipe titular. Mas como eu disse, mesmo outros atletas, outros jogadores que entram, não conseguem ser contundentes nas finalizações, a ponto do Flamengo finalizar tão pouco no gol do adversário. Aqui eu tenho os números de passes. O Flamengo trocou 548 passes certos contra 209 somente do adversário, e isso mostra o que para nós? Que o Flamengo fica com a bola, mas não sabe o que faz com ela. O adversário foi mais eficiente, trocou menos passes e conseguiu marcar o mesmo número de gols que o Flamengo marcou na partida. Aqui, uma questão interessante que a gente já vai jogar para o campinho daqui a pouco: as substituições que foram feitas pelo Felipe Luiz. Ele tirou o Arrascaeta e botou o Saul no intervalo, para o Saul emular o que o Gerson fazia antigamente. Isso é impossível.
O Gerson é um jogador único, o Gerson é um jogador que era importantíssimo do ponto de vista tático para o Flamengo, e o Saul está muito fora de forma física ainda, sem ritmo de jogo, para poder dar conta de jogar com alta intensidade. Aqui também ele tirou o Jorginho e botou o Alan, piorou ainda mais a situação, após o Ceará ter feito o gol aos 67 minutos, como eu já citei, gol marcado pelo Pedro Raul. Tirou o Bruno Henrique, que era inoperante, botou o Juninho, que continuou sendo inoperante, e lá no finalzinho, já no desespero, ele tirou o Emerson Royal, botou o Varela. Emerson Royal também muito abaixo daquilo que as pessoas, a torcida espera, e também tirou o Plata e botou o Vitor Hugo. Esse então entrou e literalmente não arrumou nada, também não tinha nem tempo para isso. Vitor Hugo, que voltou a ser relacionado em um jogo do Flamengo agora recente, após o seu retorno à equipe rubro-negra, ele que estava emprestado para um time português, voltou agora recentemente, mas não deu conta do recado, e o Flamengo, um ataque arame liso, um ataque muito fraco, não marca gols e é extremamente dependente dos gols dos zagueiros e dos gols de bola parada, que foi o que aconteceu recentemente. Como eu disse, vou trazer para vocês aqui no campinho a análise das substituições que o Flamengo fez ontem. O Flamengo entrou com Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, retornando ao time titular. A dupla de volantes, Jorginho e Everton Araújo. Plata, Arrascaeta, Samuel Lino e Bruno Henrique, um 4-2-3-1, com o Arrascaeta sendo aquele, digamos, segundo homem de ataque, encostando mais no Bruno Henrique. O Bruno Henrique não consegue fazer a função de centroavante, isso é nítido, é claro, cristalino. O Bruno Henrique não dá conta de jogar como centroavante, não marca gols, o primeiro passo já é esse, a primeira questão já é essa. Um centroavante que não marca gols, fica complicado. Mas o Flamengo nesse 4-2-3-1 ainda ameaçava no primeiro tempo, muito em função da presença do Arrascaeta, que inclusive foi quem marcou o gol, e também da presença do Jorginho. O Flamengo tem um ponto muito interessante, gente. O jogo do Flamengo, ele não passa pela criação, por exemplo, do Samuel Lino, do Plata, até mesmo do Arrascaeta. A criação de jogadas do Flamengo, passa muito por essas duas figuras aqui, que são os dois volantes que jogam alinhados. Eles é que fazem a transição entre ataque e defesa, e também depende muito das bolas longas feitas por Léo Ortiz e por Léo Pereira. Aqui começa a criação de jogadas do Flamengo. E quando ele saca o Jorginho e coloca o Alan, vira um verdadeiro vazio de ideias. E quando ele tira o Arrascaeta e coloca o Saul, isso por questão física, tá? O Arrascaeta não foi por opção tática, foi por opção física. O Arrascaeta sentiu incômodo e foi tirado no intervalo. Ele joga o Plata para cá, para fazer uma dupla de ataque com o Bruno Henrique. O Saul completamente sem ritmo de jogo. O Samuel Lino, idem. Então o Flamengo perdeu o meio de campo, ficou encaixotado aqui com Alan e Everton Araújo, que são dois jogadores muito burocráticos, que não têm a mesma qualidade de saída de bola, tanto do Jorginho quanto do Eric Pulgar ou do próprio De La Cruz, que está fora por questão física. Então o Flamengo enfrentou essa dificuldade e caiu ainda mais a sua intensidade em termos de criação de jogadas, que já era pequena, se tornou ínfima praticamente, e isso explica o porquê do empate e o porquê do Flamengo estar vindo numa sequência de jogos muito abaixo, muito ruins, exatamente em função de que os adversários já sabem como o Flamengo joga. Aí voltamos à questão que eu citei no início do vídeo, que é a necessidade do Felipe Luiz encontrar uma saída, mudar o sistema de jogo para que o Flamengo deixe de ser uma equipe previsível. E aqui não é uma briga ou uma grita, digamos assim, para a demissão do Felipe Luiz, longe disso. É muito mais fácil você ajustar a equipe da forma como ela está, um trabalho que é um trabalho bom, mas que precisa realmente sair um pouco das convicções, que na verdade viraram teimosias, no caso do Felipe Luiz, e partir para uma mudança de sistema, de jogadores, de peças, de variação de jogadas. Não é começar um trabalho do zero, não é demitir o Felipe, não é nada disso. É fazer um ajuste naquilo que tem de bom e corrigir aquilo que está de errado. Então eu acho que o Flamengo, o Felipe principalmente, na figura de treinador que ele é, tem capacidade para isso.
ele pode encontrar soluções para que o Flamengo volte a jogar bem. Os reforços, sem condição física de atuar, em uma minutagem muito alta, acho totalmente descabido uma ala da torcida que já está criticando o Samuel Lino, por exemplo, é um absurdo isso, né? E uma questão que hoje teve também foi a liberação do Iago e do João Vitor da convocação da equipe sub-20 que fariam 2 amistosos. Aí eu pergunto para vocês, o Felipe Luiz, ele insiste em usar em sequência Léo Ortiz e Léo Pereira, não utiliza os garotos, nem o Iago, nem o João Vitor, nem o Cleiton na zaga. Isso gera, primeiro, um desgaste dos 2 atletas que são utilizados como titulares frequentemente. Além do desgaste físico, você tem um desgaste mental, de concentração. Isso explica muito os erros cometidos nos últimos jogos, tanto por Léo Pereira quanto por Léo Ortiz. Porque uma coisa nós temos que ser aqui verdadeiros. O Léo Ortiz, ele falha também. A sorte dele é que quando ele falha, a falha dele não se torna gol. O Léo Pereira, quando falha, se torna gol. Inclusive, das 6 derrotas do Flamengo, sob o comando do Felipe Luiz, 5 tiveram participação do Léo Pereira cometendo erros. Então, realmente, é uma questão, muitas vezes, de falta de capacidade de concentração no jogo, exatamente pela rotina, pela sequência de jogos muito intensa. Outro aspecto que tivemos hoje, o Carrascal chegou, foi apresentado como reforço do Flamengo, provavelmente já vai estar à disposição no jogo contra o Mirassol no próximo sábado, mas também esbarra naquilo que eu falei sobre Saul, Samuel Lino, Emerson Royal. Chega ainda sem ritmo de jogo e também sem entrosamento. Então não é somente pegar a peça e encaixar que vai dar tudo certo. Tem todo um trabalho que tem que ser feito no dia a dia, com treinamentos, com capacitação dos atletas de se adequarem rapidamente ao sistema de jogo e também buscar um sistema de jogo variável, como eu disse, para poder tirar o Flamengo da inércia, tirar desse engessamento, né, dessa forma engessada que o Flamengo joga e que favorece e muito aos adversários nos confrontos. A tabela de classificação após essa 18ª rodada, que será completada na noite de hoje com o jogo entre Santos e Juventude, que não tem nada a ver com a parte de cima da tabela, ficou dessa forma. O Flamengo continua líder com 37 pontos, idêntico ao Cruzeiro, mas o Flamengo tem um jogo a menos que o time da Raposa, e o Palmeiras em terceiro tem 2 jogos a menos, está em terceiro lugar. Mesmo se vencesse os 2 jogos e o Flamengo vencer o jogo que lhe falta, o Flamengo continuaria, né, como líder da competição. Então, até em termos de aproveitamento, o Flamengo continua líder. O Bahia em quarto, o Mirassol em quinto, o Bragantino em sexto, o Botafogo em sétimo, que perdeu para o Cruzeiro jogando no Newton Santos, o São Paulo em oitavo, que se recuperou dentro da competição após o revés contra o Flamengo, vem numa boa sequência de recuperação. Fluminense em nono, Atlético Mineiro em décimo e o Ceará, eu coloquei aqui porque foi o adversário do Flamengo na noite de ontem, está em 11º lugar. Boa campanha do Ceará, equipe que voltou da Série B nesse ano. Então, o Flamengo continua líder, mas ainda devendo muito futebol. Eu citei aqui que o Atlético Mineiro está em 10º lugar e é exatamente o próximo adversário do Flamengo na quarta-feira, dia 6 de agosto, às 19 horas, Atlético Mineiro e Flamengo pelas oitavas de final da Copa do Brasil, jogo 2, lá na Arena MRV, arena essa que o Flamengo se sagrou campeão da Copa do Brasil no ano passado e volta agora, retorna a esse espaço, precisando reverter o placar adverso de 1-0 a favor do Atlético, que foi conquistado na última quinta-feira, onde o Atlético venceu o Flamengo no Maracanã pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Veremos como será esse Flamengo. Provavelmente Jorginho vai jogar, o Jorginho tomou o 3º cartão, está suspenso para o jogo contra o Mirassol, então deve atuar contra o Atlético Mineiro. Tem o retorno de Pedro, retorno de Wallace, mas como eu já disse aqui várias vezes nesse vídeo, mais do que o retorno de algumas peças, é importantíssimo buscar soluções para os problemas do ataque rubro-negro, que não passa somente pela mudança de peças, mas também pelo sistema de jogo.
Já peço para você se inscrever no canal, acione o sininho para receber as notificações e deixa o like porque é importante e divulgue para os amigos e para as amigas para que o canal cresça ainda mais. Um forte abraço a todos vocês, uma boa semana, se cuidem e saudações rubro-negras.